E aí, galera, começando mais um Seasons Podcast, esse é o nosso quadro Hagar. Para quem não sabe, se você está chegando aqui agora, Hagar é o nosso quadro que fala sobre, basicamente, essa palavra é citada na Bíblia de hebraico, certo? E é uma palavra que vai remeter a uma meditação, a algo mais profundo sobre um tema em específico, tanto que em Salmos fala sobre nós meditarmos dia e noite na palavra do Senhor. Então, esse é o nosso quadro. E para começar esse podcast mais que especial, hoje nós temos uma convidada que é pastora, que é esposa, que é filha e que, enfim, mais que incrível do nosso Ministério Mante, tá bom? Pastora Gabriela Andrade. Shalom! Estou muito feliz de estar participando. Fiquei muito surpresa, inclusive, né, de ter sido convidada aqui para essa equipe, por todas essas pessoas. E fiquei muito feliz de ser a Yasmin, né, a evangelista Yasmin, que tá me ajudando aqui para a gente conversar nessa noite, muito legal. E é isso, né? Sou pastora do Mante Mundo Bim, sou casada também, bem jovem, minha aliança, bem jovem, mas casada, com o pastor João, que já esteve aqui, inclusive. E assim, a ideia, até comentando um pouco pra gente conversar, né? Vamos. A ideia do podcast eu acho muito, muito legal, achei muito criativa, achei muito de Deus. E eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de podcast, assim, até antes de estar nessa, sabe, nessa moda do podcast que tá tendo muito, eu já gostava muito, assim, sendo adolescente, eu via alguns sobre diversos temas, e, assim, é bem surpreendente estar participando de um hoje em dia, né? E é isso, vamos estar conversando. Estou muito animada que a gente vai falar hoje. E você já pode ver, né, o tema que vamos falar um pouco sobre feminilidade cristã. Sim. Que é algo tão recorrente e que causa muitas dúvidas nas mulheres hoje em dia, que traz impacto em todas as áreas da nossa vida, a gente entender mais qual o papel da mulher biblicamente, à luz da Bíblia mesmo, para a gente entender um pouco sobre qual o propósito da mulher, para o que ela foi feita, no que ela se destaca, sabe? E dando início nesse assunto, eu queria fazer a primeira pergunta, falando na sua caminhada com Deus, quando foi que você soube que você foi chamada para viver no reino? Sabe? Quando foi que Deus te chamou e você entendeu assim, com clareza, que, nossa, eu não posso viver sem que eu não seja mãos e pés do Senhor aqui na terra? Enfim. Sim. É muito legal a gente falar sobre isso, né? Porque eu acho que todo mundo teve um início, todo mundo começou em algum momento algo. E assim, para quem me conhece um pouco, para quem já sabe um pouco da minha história, da minha vida, não é algo que eu falo muito, né? Como exemplo, né, o meu marido, o João, ele vem, o testemunho dele é bem falado, as pessoas escutam, as pessoas perguntam. É algo que a gente já escutou bastante, mas assim, a minha história especificamente não é algo que é muito dito. E eu até entendo, até porque eu não... como é que eu posso dizer? Eu vim de um lar cristão, os meus pais, o meu fã-clube aí que vai estar assistindo o meu podcast. Alô, família Andrade! E aí, família, eu amo vocês. Eles assistem tudo, gente. Até quando eu fui ordenada, eles estavam lá assistindo. Eles são meus fãs. Mas, enfim, eu vim de um lar cristão, né? Então, é bem curioso, porque quando a gente vem de um lar cristão, às vezes a gente se pergunta, tá, e onde é que foi teu início? Já que tu foi criada por pessoas que já falavam de Deus, já que você já ia pra igreja, já que você, teoricamente, conhecia a Deus, né? E o meu início, quando eu realmente tive a dimensão de quem era Deus, de que ele não era somente um Deus dos meus pais, né, mas ele era um Deus que se preocupava de forma individual, foi quando, ali, pandemia, já estava no início da pandemia, na verdade. E aí, curiosidade, né, o evangelista Samuel, apresentador aqui do podcast, ele participou disso, né, porque ele era uma pessoa que eu conhecia do colégio. Eu vou dar um pouco de spoiler da história dele, mas que eu até falei no começo. A gente pode trazer ele aqui para contar
um pouquinho de como foi a conversão dele, que é bem curiosa, mas ele era ateu. E aí, quando ele era ateu, eu conheci ele no colégio, né? A gente estudou junto, ele não acreditava em Deus. E ele era aquele ateu que ele era chato, revoltado. Chato. Ele falava, tipo assim, olha... E assim, eu era crente, né? E assim, dentro do colégio, os meus amigos, os meus colegas, eles sabiam que eu era uma pessoa cristã. Porque eu não falava palavrão, enfim. Tinha princípios cristãos, né? Sim. Mas eu não era avivada, não vivia assim, sabe, intensamente o evangelho. E é muito interessante falar sobre isso porque eu não vivia, não porque eu não quisesse viver, mas eu não conhecia esse lado assim de Deus, sabe? Sim. E aí eu conheci o Samuel ateu, chato, que no intervalo da aula queria conversar sobre, tipo, a existência de Deus. E eu, tipo assim, sem saco total, né? Ah, Samuel, tá bom, não vamos falar sobre isso não, por favor. Enfim, de repente ele se converte, né? Esse lado aí da história, como tudo isso aconteceu, ele vai contar depois. Mas aí, quando acontece a conversão do Samuel, foi algo que me impactou, porque como eu vivi esse evangelho, onde era dos meus pais, onde era da minha família, eu não conseguia enxergar o evangelho atuar entre os meus amigos, sabe? Pra mim era uma coisa muito distante. E eu também não era envolvida em nada de rede jovens. Eu não tinha nenhum envolvimento ministerial, assim. Eu não pregava, eu não orava pelas pessoas. Eu não vivia nada disso que eu vivo hoje, sabe? Assim, pra quem é da minha família, né? Sabe que isso não é algo que é da minha natureza, né? A gente tava até conversando sobre isso agora há pouco. Mas aí, quando Samuel se converteu, eu enxerguei ali que, caramba, Deus, ele pode atingir pessoas que eu conheço e que, tipo, realmente estão caminhando para o inferno, estão caminhando para uma eternidade sem ele. E eu enxerguei ali, com a conversão de Samuel, algo que eu não tava vendo, sabe? Algo que na minha cabeça não tinha como possibilidade, que era ganhar vidas de pessoas que não eram cristãs. E aí, quando Samuel ele entra pro Mante, né? Ele se converte no Mante. Eu lembro que a gente fazia muita ligação naquela época, né? E eu lembro muito que a gente tava na ligação, o Arthur tava também na época, evangelista Arthur, um grande amigo nosso também, de antigamente até, né? E a gente tava numa ligação e o Samuel, ele começa a falar que ele tinha se convertido, que ele tinha encontrado uma igreja muito legal, ele falou muito bem da igreja, do lugar, das pessoas. E aquilo me impactou, sabe? Naquele momento, aquilo ali, eu fiquei bem reflexiva, eu fiquei, caramba, as pessoas estão se convertendo. Existe um chamado de Deus para as pessoas serem salvas, sabe? Sim. E aí eu lembro que quando... Isso no meio da pandemia, tipo, lockdown, tudo fechado, né? Eu não tinha entrado na faculdade ainda e nem tava vendo uma perspectiva de entrar, enfim. Tava um momento bem... Como é que eu posso dizer? Caótico, né? Que o lockdown... Muita coisa acontecendo, mas nada acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente, né? Perfeito. Era muita coisa acontecendo e nada andava, né? Eu tinha ficado maior de idade, tinha 18 anos. E aí eu lembro que eu peguei e falei assim, Samuel, queria ir pra tua igreja, eu queria visitar a tua igreja. Por quê? Uma semana antes, eu tava num culto da igreja que eu ia com meus pais, eu ia todo domingo, frequentemente. E quando eu tava nesse culto, eu lembro que eu fiz uma oração muito simples. E Deus, ele realmente, sabe, me guiou a partir dali, sabe? Eu fiz uma oração onde eu falava, Deus, eu não quero mais viver desse jeito, onde, sabe, o meu relacionamento contigo já não é tão profundo, onde eu já não vivo coisas tão impressionantes, onde eu já não tenho histórias para contar suas. Eu queria realmente me envolver dentro da igreja. Eu falei para Deus que eu queria servir dentro da igreja. E eu falei, olha, quando eu me relacionar com alguém, eu quero que seja alguém que seja de Deus, para que eu possa, de fato, construir uma família. E eu fiz uma oração bem simples, assim. Não tava chorando, não tava... Bem racional. Bem racional. E aí, quando eu faço essa oração, eu acho que à noite, ou foi uma semana depois, Deus acende essa vontade de querer visitar a igreja de Samuel, né? E aí, quando eu falo, olha, Samuel, eu queria visitar a tua igreja e tal, e aí ele pega e falou, não, Gabi, pois vamos, eu vou pagar teu Uber, eu vou dar um jeito de tu ir. Aí nisso, vim parar no Mante, né? E assim, foi muito impactante pra mim chegar na igreja onde eu fui pra uma rede de jovens, e quem tava pregando era o pastor Jessé.
ele pregou sobre o início dele. Tu lembra desse culto? Lembra, né? E ele pregou sobre o início dele, ele falou como Deus agiu dentro da vida dele, assim, do dia a dia. E, cara, aquilo ali foi impactante pra mim, porque eu vi que Deus, ele era um Deus que a gente podia viver o sobrenatural. Não era somente o Deus de que, eu vou viver em santidade, porque eu vou pra eternidade com ele, porque eu preciso ler a Bíblia, porque preciso tirar algum momento de oração. Não era religiosidade, era uma vivência dele com Deus. Aquilo ali me impactou muito, né? Sim, muito bom. E eu lembro que ele falou sobre o encontro com Deus naquele mesmo dia, e eu tava decidida. Eu vou fazer encontro com Deus. Inclusive, você que tá assistindo não fez encontro, faça encontro com Deus. É extremamente importante, gente. Muda a sua vida mesmo. E aí, naquele momento, eu decidi que eu ia fazer um encontro com Deus, né? E ali começou algo que mudou dentro de mim. Um momento que eu comecei a realmente ter um encontro com o Senhor. Um momento que eu comecei a entender aquilo que Ele tinha pra mim. E assim, respondendo realmente a pergunta, o momento que tudo mudou, que girou a chave, foi quando eu entendi que Deus, ele tinha um propósito específico pra minha vida. E não só um propósito global, sabe? Um propósito pra minha família, um propósito pra igreja que eu tô, um propósito pra humanidade. Não, quando eu entendi que Deus, ele tinha um propósito pra minha vida de forma específica, ali mudou completamente. Porque eu sou filha do meio, né? Eu achava assim que eu nunca fui assim das atenções, eu nunca fui alguém que a gente tava conversando aqui, eu nunca fui alguém que era amiga de todo mundo, eu nunca fui, como é que eu posso dizer, a mais bonita da classe, eu nunca fui nada assim que as coisas giraram ao meu redor, sabe? E aí quando eu vejo que Deus, ele tinha algo pra mim de forma específica, ele olhava pra mim, ele não tava olhando somente pras pessoas, aquilo ali mudou, sabe? Tipo, de forma completa mesmo. Então, eu acho que onde girou a chave mesmo foi nesse momento que inclusive isso aconteceu muito no meu encontro com Deus. Teve até um momento que o bispo ele estava orando por nós e o bispo começou a falar muitas coisas ao meu respeito e ali tudo mudou. Eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida, que eu não era somente alguém que, sabe, tava passando aqui como alguém normal, porque eu tinha muito isso na minha cabeça. Sim. Vou casar, vou ir pros cultos domingo, eu vou levar meus filhos, vou ensinar eles o que é certo e o que é errado. Mas isso não era o que me movia, sabe? Não era o centro da minha vida. Isso, não era o propósito da minha vida. Não que eu ache que Deus ele tem um propósito gigantesco pra mim e não tenha pra você, por exemplo. Não é isso. Mas é como se eu tivesse entendido que existia algo que ia mover realmente a minha vida, entendeu? Muito bom. Eu percebi, escutando, que o que mais gerou, assim, sede, fome do Espírito Santo em você foi, de fato, os testemunhos, né? Por exemplo, primeiro do Samuel, depois do pastor Jessé. E, de fato, são coisas que geram muita esperança e geram muita sede e fome no coração de várias pessoas e várias mulheres, de fato. E aí, você sempre foi... Acredito que o seu chamado foi muito, assim... Foi muito apressado, né? No momento que você foi avivada. E desde que você entrou na igreja, tipo, tudo aconteceu muito rápido, né? Sim. Seu encontro com Deus, e aí você começou a liderar, né? Você se tornou doce da missa, começou a liderar. E desde sempre, assim, você liderou mulheres, né? Sim. Meninas que viraram mulheres. E hoje você lidera adolescentes, né? Pra quem não sabe, a pastora Gabi, ela é líder geral do GEP, que é a rede de adolescentes da nossa igreja, né? E eu acho muito interessante a gente entrar em alguns aspectos específicos da vida da mulher cristã hoje em dia. Eu queria entrar nesse aspecto mais emocional, né? Nós temos áreas emocionais na nossa vida e às vezes quando a gente não entende que essas áreas são feitas para viver em específico, para viver, enfim, de forma natural, às vezes pessoas pensam que são fraquezas, né? Então se eu sinto tristeza ou se eu tô mal-humorada, isso é uma questão de fraqueza minha ou algo do tipo, não está correlacionada à minha fé, a eu ser forte, eu sou mulher, eu preciso ser forte, eu preciso aturar tudo, eu preciso, enfim, eu preciso suportar todas as dores.
enfim. Então, como que você enxerga, assim, liderando várias meninas, adolescentes ou até mulheres, como que você enxerga esse equilíbrio da emoção da mulher com a sua fé, sabe? Dá pra ser forte sem quebrar essa sensibilidade? Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque eu vivi um pouco disso, sabe? Quando eu entrei, assim, que eu comecei a mergulhar em Deus, a gente vive um momento onde a gente começa a enxergar aquilo que não tá certo, sabe? Dentro de você. Quando a gente começa a se encontrar com Deus, é como se revelasse realmente alguns problemas que você tem, que às vezes você não enxerga, né? Sim. E eu lembro que nessa época, eu tava fazendo terapia, tava tendo muitos problemas de ansiedade, alguns problemas internos mesmo. E é incrível, porque eu fui curada disso, eu vi Deus agindo no meu emocional nesse sentido. E ao mesmo tempo que eu vi Deus agindo, depois que eu fui liderando meninas, mulheres hoje, né? Eu percebo que Deus, ele tem a capacidade de curar qualquer coisa. E que são coisas, às vezes, que a gente considera incuráveis. Sim. Que até a própria ciência vai dizer que não tem cura. Exemplo, eu já escutei, assim, tantas coisas pesadas, sabe? De que meninas viveram, de que mulheres viveram, casos de abandono, casos de abuso, tantas coisas que humanamente você não tem cura, você não tem o que fazer, porque, enfim, são dores que eu nunca vivi, mas que, sabe, quando alguém vive, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gosto muito de falar sobre a mulher samaritana, que Jesus, quando ele a vê, ela estava quebrada, né? Ela tinha problemas emocionais, ela tinha traumas, mas mesmo assim, Deus, ele tinha a capacidade de curá-la, né? De curar ela. E eu vejo que, voltado ao emocional da mulher, é um assunto muito delicado, né? Mas que é algo sempre importante falar, um assunto muito importante de ser dito, né? Que Deus, ele tem a capacidade de nos curar. E eu me encontrei nesse lugar onde eu tinha um problema de ansiedade muito grande, eu tinha um problema de autoestima muito grande, assim. Eu tinha um problema com a minha aparência. Isso é algo até que eu nunca falo, eu já cheguei a falar, mas não é um ponto que eu falo muito. Mas eu tinha um problema com a minha aparência, gente, no nível que eu não queria ver fotos nem vídeos meus. Assim, não gostava de ver nada que fosse gravado meu, tipo, vamos tirar uma foto, tem que ver uma foto que alguém tirou. Aquilo ali me doía muito, sabe? Era realmente um problema que eu tinha. Algo que eu tinha que ser curada, né? E a maneira, olha que engraçado, a maneira que eu fui curada disso foi, obviamente, quando eu tive um encontro com Deus, e aí eu tive que começar a ministrar, porque eu fui chamada para liderar, né, a Rede Jovens, quando a gente começou. Primeira geração foi o pastor Jessé, a pastora Mísia, eles montaram uma equipe para liderar, e eu tava entre eles, né, assim, muito vivendo tudo tão novo, mas sempre muito animada, né, muito, assim, coração muito disposto a servir, sabe? E eu creio que Deus, ele viu aquilo em mim. E aí, quando a gente tinha que pregar, né? Que, enfim, tava liderando, cada um tinha um dia pra pregar. Um sábado pra pregar. Sim. E eu lembro que eu tinha que pregar. Aí foi anunciado que ia ter live. Meu Deus. Olha, vai ser as pregações ser gravadas. Ia ter câmera. Ia ter câmera. Aí eu, meu Deus. Tá bom. Ok. Sem problemas. Eu já tava num lugar onde eu não tava ligando mais, sabe? Eu sempre tive uma autoestima boa porque eu tinha dentro de mim. Eu sempre gostei de mim como pessoa, sabe? Sim. Da forma que eu era, do que eu gostava, mas assim, do meu exterior não era algo que eu amava. Realmente não era. E aí, quando a gente começa a gravar, né? Quando eles começam a fazer esses vídeos, eu falei, não, eu quero assistir a pregação. Por quê? Porque eu queria melhorar naquilo que eu tava fazendo, né? E se eu tava ministrando, eu precisava ouvir a forma que eu tava falando pra saber o que eu precisava melhorar, né? E nesse processo de eu ter que assistir todas as minhas pregações, eu tive que eu me obriguei a ter que me olhar. Tive que voltar os meus olhos pra mim naquele momento, né?
E nesse processo de eu ter que assistir as pregações, de ter que estar realmente me escutando, enfim, eu comecei a mudar, eu creio que foi o Senhor, ele começou a mudar o meu olhar pra mim mesma, sabe? Eu comecei a pensar, não sou uma pessoa feia, que muitas vezes a gente acha que não, mas as mulheres, as meninas, elas estão repletas desses pensamentos, sabe? Onde elas acham que, sabe, eu não tenho beleza nenhuma, não sou bonita, eu me comparo com as pessoas. Não sou bonita tanto quanto tal pessoa. Não, porque fulano é muito, muito linda, eu não tenho esse cabelo, eu não tenho esse sorriso, eu não tenho essa pele. E eu vivi isso, né? A gente é numa geração de tecnologia, de telefone, de Instagram, de filtro. Então Muito existe essa comparação tão grande dentro da internet, né? E não tem como falar. Eu acredito que isso impactou muito na nossa geração em relação à autoestima, né? Eu vivi isso muito. Mas quando eu tava ali entrando no meu momento com Deus, conhecendo a Deus, Ele foi tratando isso dentro de mim, dentro do meu coração. Hoje eu me considero curada, né? Eu sei que eu tenho a minha beleza. Né? Cada um tem a sua beleza. Né, gente? Mas é sobre isso. Eu acho que você tem que entender que você não é igual às outras pessoas, às outras mulheres. Não pode existir essa comparação, sabe? Eu acho que todo mundo tem algo de bom, todo mundo tem a sua beleza, todo mundo tem a sua particularidade. E aí Deus, ele foi me curando. Isso foi uma das coisas que ele me curou, sabe? Fora a ansiedade, fora outras coisas, mas assim, o que eu tenho visto, assim, de fato, de mulheres e de adolescentes, de jovens que estão chegando feridas, mesmo assim, tendo diversos problemas, não são poucos. Eu acho assim que a gente que tem contato com a liderança, a gente que começa a liderar, a gente começa a enxergar o quanto as mulheres, elas são atacadas mesmo nessa área emocional, sabe? De autoestima, de muitas vezes ser uma pessoa mais ansiosa. Eu era extremamente ansiosa, Yasmin. Você não tem ideia. Eu era ansiosa, tipo, eu criava coisas na minha cabeça, eu achava que tinha problemas na minha cabeça que não existiam, e eu vivia aquilo ali intensamente ao ponto que aquilo ali me aprisionava, sabe? Estagnava, né? Exatamente. E aí Deus, ele foi curando isso dentro de mim, sabe? Isso é até algo que eu acho que você que tá assistindo, você precisa primeiro mudar algo na sua cabeça. É achar que aquilo ali nunca pode mudar, que você nasceu desse jeito, que você vai ser assim pra sempre. Não importa o problema que você tenha, a sua dificuldade. A gente sempre precisa ter em mente que Deus, ele pode sim mudar aquilo que tá dentro de nós, sabe? E eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu tenho certeza absoluta que quem curou a minha ansiedade, quem curou a minha falta de autoestima, enfim, as coisas que estavam dentro de mim, sabe, que muitas vezes me machucava, foi o Senhor. Glória a Deus. E eu vejo muito que quanto mais você se põe na brecha para conhecer o Senhor e de fato mergulhar assim no entendimento, no conhecimento dele, e até mesmo para ler a palavra, sabe? É porque ela fala sobre ele. Ele revela nossa identidade nele. E a partir desse momento que a gente entende nossa identidade nele, a gente vai vendo beleza aos poucos, de como ele nos vê, né? Ele fala uma mulher virtuosa, ele nos chama de belas, né? Nós somos criação e nós somos semelhantes a ele também. Então, eu vejo muito que, ao passo que eu vou conhecendo mais dele, eu vou conhecendo mais sobre mim. E eu vejo beleza nisso, né? E aí os problemas que antes eram problemas, enfim, questões, passam a não ser mais, entende? Aí o processo vai levando à cura. E de fato é muito lindo ver isso sobre a sua história mesmo. E assim como existem inseguranças assim no emocional, na beleza, na autoestima, eu vejo que existem inseguranças ministeriais também, né? Muitas mulheres ainda têm essas dúvidas ou até discursos já formados de mulher pode pregar, mulher pode ser pastora, mulher pode liderar, né? Eu queria fazer essa dinâmica contigo de saber o que você acha sobre isso, sobre essas dúvidas, sobre o ministério mesmo. Sim, muito bom a gente falar sobre isso. Eu acho que é um dos temas que eu gosto de falar, é sobre o ministério feminino, sabe? Porque isso mudou a minha vida. Tipo assim, eu era de uma igreja onde
assim, a figura feminina não era tão vista, como posso dizer, ela não estava em posição de liderança, sabe? Como você mesmo disse, isso é um assunto bem... vai ter doutrinas que não vão dar essa abertura para a mulher liderar. Sim. Enfim, de qualquer forma, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério, a mulher ela acaba tendo essa liberdade de agir ministerialmente. É claro que seguindo aquilo que a Bíblia vai nos direcionar em relação ao ministério feminino, seguindo aquilo que eu acredito que está no coração de Deus, mas é algo que eu vejo muito forte hoje na sociedade, né? Que é o ministério feminino. Mas assim, falando um pouco sobre isso, eu gosto muito desse tema. Foi algo que mudou muito a minha vida também. Sim. Porque desde quando eu tive encontro com Deus, antes de vir pra cá, né? Eu fiquei pensando, me lembrando mesmo, trazendo a memória sobre aquilo que Deus, Ele queimou no meu coração. E eu sempre me senti chamada para o ministério. Eu sempre senti que Deus ele me chamava para pregar. Que Ele me chamava para estar realmente orando pelas pessoas ativa. Mesmo que hoje, eu até falei pra ti, né? Eu esteja mais no backstage ali, que eu sou casada, né? Eu tenho um homem que eu tenho que estar ali, de fato, agindo como intercessora. Sim. Onde, obviamente, dentro da igreja eu não sou a pessoa que mais vai pregar, né? A gente divide muitas coisas e ele sendo cabeça, ele vai sempre estar mais à frente que eu. Sim. Né? Ele sempre vai estar, de fato... aparente, né? Mais aparente que eu. E a gente acaba vendo muito isso dentro de casamentos que vivem o ministério, né? Tava até pensando esses dias em relação ao pastor Theo Hayashi e a Júnior Hayashi. Realmente ele é mais à vista e você acaba estando ali ao lado, mas ao mesmo tempo atrás, né? Eu vejo que a mulher ela tá muito nesse lugar. Mas assim, eu sempre senti Deus ele me chamando pro ministério. Eu sempre senti que Deus, sempre que eu digo assim, depois que eu tive esse momento com Ele, né? Sim. Antes disso, não me enxergava de forma alguma. Eu não sou uma pessoa da minha natureza, até falei isso, né? Não é da minha natureza tá falando, não é da minha natureza pregar. Não é da minha natureza orar pelas pessoas, ser intensa nisso, sabe? Isso não vem de mim, isso é completamente do Senhor. Porque até meus pais, né? Eles sabem muito bem disso, minha irmã, meus irmãos. Eu nunca fui essa pessoa de... Gabi, ora aí. Não vou orar. Volta outra pessoa aí, não sou eu não. Eu nunca fui essa pessoa de ter que estar, sabe, voltado pro ministério. Não, de forma alguma. Isso foi algo que o Senhor me chamou. Isso é uma coisa que eu tenho convicção no meu coração e que eu acho que a mulher ela precisa ter. Acho que todas as mulheres precisam ter isso. Quem está me chamando é o Senhor. Não é algo que vem de mim, não é algo que vai vir dos meus pais, não é algo que vai vir do meu relacionamento, do meu casamento. Não. Quem está me comissionando, quem está me chamando é Deus. E se Ele me chama, Ele me capacita. Então, quando Deus ele me chamou para viver isso... Cara, precisou existir da minha parte uma ousadia. E eu vejo que muitas vezes a gente erra nisso. A gente acha que Deus tá me chamando, que Deus ele tem um chamado pra minha vida, mas vou esperar acontecer. Não porque eu sou assim, não porque eu sou assado, não porque não é da minha personalidade, não é daquilo. E aí quando você entende que não, Deus tá me chamando, agora precisa existir de mim a ousadia, sabe? E aí eu tive essa ousadia dentro de mim. Era algo que Deus estava queimando no meu coração, era algo que eu sonhava. Claro que uma das pessoas que mais me inspira até hoje é a Bispa, porque você vê ela como uma mulher que é super ministerial. Rompe barreiras. Rompe barreiras. Mas até criando esse adjetivo, né? Super ministerial. Ela realmente, cara, ela dá célula, ela prega, ela ora. Ela grava vídeo. Ela faz toda essa parte, sabe? Sim. Ela é ousada, entendeu? Então isso pra mim me ensinou, me chamou muito também a isso. Porque assim, dentro da minha família, eu tenho uma mulher também que é exemplo pra minha vida, que é a minha mãe. Ela é uma pessoa que ora,
ela é uma intercessora nata, assim. Uhum. Eu aprendo na intercessão com ela. Ela é uma pessoa sábia, ela é uma mulher de Deus, assim, ela é uma referência de mulher de Deus. Mas ela não é do ministério, assim, ela não exerce nenhum cargo dentro da igreja. Ela, sabe, ela não tem essa vivência dentro da igreja. Uhum. Ela é um exemplo pra mim como mulher, né, enfim, de todas as áreas, como mulher de Deus. Mas essa parte ministerial, de estar realmente pregando, de estar em cima de um púlpito, de estar realmente ali pregando para as pessoas, enfim, essa parte voltada à igreja, né, eclesiástica ali, eu vejo muito a bispa. E isso queimou no meu coração. Fora isso, eu tive outras pessoas assim, enfim, que eu vejo, que eu vi em YouTube, grandes avivalistas que eram mulheres, né? Então isso pra mim sempre, quando eu tive um contato com Deus, aquilo ali queimou no meu coração, de viver o ministério, né? Mas eu acho assim que por muitas vezes a gente tem um chamado de Deus, mas a gente não tem a ousadia de querer viver isso. Que aí você tem que realmente abdicar de algumas coisas que são da sua característica para você viver aquilo. Você querer, não, Senhor, eu quero que eu ore e mova o mundo espiritual. Eu quero orar e as pessoas sentirem a tua presença. Mas isso vai exigir de você algo, sabe? Claro que isso flui de Deus, isso flui do Espírito Santo. Isso é dom de Deus, isso é o que vem de você. Mas se você não for ali pra frente, se você não der o passo, não tem como Deus agir através da sua vida, né? Então eu vejo hoje que tem muito isso, sabe? E sobre o ministério feminino, eu acho assim que Deus, ele nos chama como mulheres a estarem se pregando, levando o evangelho, orando, intercedendo. Eu acho que Deus, ele nos chamou. Eu não acredito que exista essa divisão assim, Deus, ele chama o homem para o ministério e não chama a mulher. Tanto que você vai ver no Antigo Testamento, né, você vai ver na lei, ainda na época da lei, não tinha nem a graça, né? Ainda era uma época muito mais... onde a mulher era muito mais vista, assim, dentro de casa, nos seus afazeres ali, dentro da família. Existiram diversas profetisas. A gente vai falar sobre Débora, né? Vamos supor, existe Débora, que é uma profetisa, a mais conhecida. Mas você vai ver que Miriam foi chamada de profetisa, você vai ver diversas outras mulheres que foram chamadas de profetisa. Então, existia sim um chamado para as mulheres profetizar. E o profetizar, a gente entende que é ser boca de Deus. Sim. E ser boca de Deus, cara, já é do falar, já é você abrir a sua boca, já é você estar ali num local de falar, um local de fala. Se você entende que Deus, ele chamou profetisas, como é que você vai dizer que Deus não tem um chamado para a mulher, né? Isso. Aí, fora isso, você vai ver que no Novo Testamento, que já é um local onde tem a graça, onde as mulheres elas já estavam agindo ali de uma forma mais visível, né? Vamos dizer assim. Você vai ver que lá em Joel vai dizer que os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Então você vai ver que vai ter diversos versículos onde não tem a distinção de que não, quem vai falar os homens e as mulheres elas não vão agir ali, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que Deus, ele nos chamou como mulheres mesmo de Deus, onde Deus, ele tem um chamado, onde Deus, ele dá um propósito, onde ele vai voltar pro ministério também. Você vai ver ali de forma clara que o Espírito Santo, ele vai sim agir através das mulheres. Muito bom, muito bom. E como é interessante saber que existem tantos exemplos na Bíblia e muitas mulheres não param para, de fato, olhar, da mesma forma que você falou, Débora, tem Uda também, tem Miriam, no Novo Testamento, Paulo fala de Áquila e Priscila, né, que eles chamavam de colaboradores, né, são pessoas que colaboraram para o ministério dele, para que o chamado, né, dele, missionário, fosse concretizado. Então, de fato, a mulher é chamada por Deus. De fato. E aí eu queria que você desse uma palavra assim para uma mulher que sente esse medo e essa insegurança de fato seguir esse chamado de Deus, sabe? Uma palavra tipo, eu recomendo que você seja ousada, ou recomendo que você seja fiel no pouco, para que o Senhor ele te coloque no muito, sabe?
uma palavra assim, para essa mulher ela aplicar. Sim, eu acho que uma palavra para a mulher que está se sentindo com medo, ainda retraída nessa área ministerial, eu acredito que, além de ousadia, gaste um tempo na presença de Deus, sabe? Gaste tempo na presença dele, sem pressa, sabe? Tenha momentos com ele. Porque no momento que você tem tempo com o Senhor, ele fala com você, ele vai queimar algo no seu coração, ele vai ter um chamado para você de forma específica. Eu não sei se você é chamada para, sei lá, mulheres, se você é chamado para crianças, se você tem um chamado para, enfim, pessoas que foram abusadas, enfim, Deus ele tem um chamado específico para cada uma de nós, e Deus ele vai te falar isso no teu secreto, e quando ele te fala isso no teu secreto, ele vai te dar ousadia, e você vai buscar essa ousadia dentro de você, para você viver isso. Glória a Deus, uau! E aí eu queria puxar um assunto sobre relacionamentos. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, que a gente já falou, a pastora Gabi é casada com o pastor João. Tem quanto tempo de casados? Um ano vai fazer? Vai fazer um ano em novembro, né? Eu não tô contando os meses. Eu não sei ainda, né, gente? Mas já tem aí alguns, né? Já passou 6 meses, 7, 8, 9 meses de casada. Muito bom. E aí eu queria falar um assunto polêmico, né? Tem gente que acha polêmico, né? Sobre submissão. Muita gente, submissão, mulher tem que ser submissa, como assim? Como não confundir isso com, tipo assim, opressão, né? Dentro de um relacionamento, alguma coisa do tipo. Gente, a submissão, ela é algo que a humanidade quer corromper, sabe? Eu acho que Satanás, ele quer destruir aquilo que Deus, ele criou e que tem sim um fundamento bíblico, tem sim um fundamento de amor, um fundamento bom, sabe? Eu acho que tudo aquilo que Deus, ele cria, existe uma razão boa por trás daquilo. Eu não acho que Deus, ele é como é que eu posso dizer, um ditador que cria as regras porque ele quer. Tipo assim, não, você tem que ser submissa porque sim, acabou. Eu não acredito que o nosso Deus é assim, sabe? Existe uma razão, um motivo pra gente ter que ser submissa, sabe? E assim, eu gosto de dizer que a submissão, ela é algo bonito, é algo legal de se viver, sabe? É algo bom. E claro que a gente vai ver que quando vai ser dito ali sobre submissão na Bíblia, também é dito, se eu não me engano, no versículo anterior, no versículo, enfim, após ser falado sobre isso, sobre o amor do marido com a sua esposa, né? Tem que existir esse amor. Porque quando existe o amor do esposo pela sua esposa, e sendo um amor que é o amor de Cristo pela igreja, né? Que é um amor de sacrifício, é um amor onde você gasta ali a sua vida, você vai gastar as suas energias protegendo a sua esposa, cuidando dela. Quando existe esse amor, consequentemente vai existir uma submissão voluntária. Eu acredito, claro que vai também existir mulheres que não querem se submeter, que enfim, vão ter aquela personalidade ou então aquele jeito de não, porque eu que mando, porque eu decido as coisas, mas assim, não é o ideal, não é a vontade de Deus, né? Existe sim a submissão, e a submissão ela é algo bom. Até você que está assistindo e que tem uma ideia ruim sobre submissão, mude a sua perspectiva, né? Não é algo ruim, é algo bom a gente submeter a alguém que nos ama. E eu acho assim, eu gosto de trazer a visão de submissão também sobre você ser submisso à missão de alguém, né? Quando a gente se submete, quando a gente é submissa ao nosso marido, a gente também está abaixo da missão dele. Assim, hoje eu sei que o João, ele tem um chamado muito grande, assim, até eu sempre acreditei que ele tinha um chamado maior que eu, sabe, assim, dentro do ministério, que Deus, ele usa ele poderosamente, eu acredito no nome de Deus que ele é, e assim, eu sei que hoje, eu estando casada com ele, eu preciso me submeter à missão que Deus tem pra vida dele, sabe, ele já chegou assim, não sei se eu vou falar isso, acho que sim, ele já chegou a falar assim, amor, olha, eu tenho certeza que Deus, ele me chamou para adotar uma criança um dia. Isso é algo que Deus, ele realmente queima no meu coração, que eu tenho que adotar. Glória a Deus. Né? Ele se sente chamado a isso, né? A órfãos. E aí, quando ele me fala isso, né? Na época que ele me falou, eu falei, amém, vamos
Vamos viver isso juntos em amor, porque eu preciso, como esposa, me submeter à missão dele. Se ele tem uma missão de estar com os órfãos, de estar ali, de fato, cuidando deles, eu como esposa, eu como mulher, eu preciso estar debaixo disso, sabe? Eu preciso querer viver isso. Às vezes é muito também difícil quando o homem ele tem uma missão e aí a esposa não quer viver aquilo de forma alguma, ou então atrapalha, sabe? Será que isso é a vontade de Deus? E por isso que, até falando sobre relacionamento, né? Sim. Você que tá procurando alguém pra casar, né? Nossa igreja tem muitos solteiros. Você que tá à procura, veja bem aquilo que a pessoa é chamada, né? Assim, analise bem, ore por isso, mas entenda que quando você casar com ele, você vai ter que submeter aquilo que ele é chamado, sabe? E assim, no meu caso, casei bem jovem, né? E há pouco tempo casada, obviamente. Mas eu tenho certeza que foi Deus que me uniu ao João, não foi uma coisa que eu... porque me apaixonei. Não foi paixão. Claro que teve a paixão, teve o amor, teve todo aquele momento da gente ser amigos, da gente se gostar pra caramba. Mas eu entendo que houve a mão de Deus, sabe? Existe uma razão da gente estar junto, que é algo que existe um propósito, né? A missão ela é muito voltada ao propósito. Sim. Então, assim, o meu propósito, eu vi muito alinhado com o dele. E às vezes eu vejo que as pessoas, elas olham muito pro financeiro, da pessoa que você tá procurando, enfim, do pretendente, vamos dizer assim. Às vezes eu vejo que as pessoas olham muito pro dinheiro que esse rapaz tem, se ele tem condição financeira, se ele tem perspectiva. Claro que você tem que olhar pra isso, mas às vezes já vi situações onde a menina, onde a mulher, ela colocava isso acima do propósito, acima da missão, sabe? Tipo, eu não acho que você tem que deixar de olhar para isso, mas isso não pode, as outras situações, ela não pode estar acima do chamado ministerial, do chamado de propósito, da missão desse homem, porque você como mulher, você é chamada também a impulsionar ele a viver aquilo. Que mulher eu vou ser se eu não impulsionar o meu marido, o meu esposo a estar vivendo o ápice dele ali com Deus, sabe? Então, acho que submissão é isso, é você estar abaixo ali, submissa a uma missão de alguém, esse alguém sendo um homem, é você, de fato, entender que ele vai dar a última palavra, e isso não tem problema nenhum, até porque, se você analisar dentro de uma empresa, precisa ter um cabeça, né? Sim. Se você tá dentro de qualquer área ali, se você for observar dentro de uma nação, precisa ter um presidente. Por que dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, não vai existir alguém que vai decidir as coisas, né? Que não vai governar, né? E você, como mulher, vai estar ali submissa. Claro que submissa à pessoa que você também escolheu, né? Hoje, você tem a oportunidade de escolher. Você tem o poder de escolher quem você vai casar, quem você vai, de fato, se submeter. Então, a partir daí, você já define se vai ser, enfim, bom ou ruim. Mas dentro do casamento, depois de você ter escolhido a pessoa que você, de fato, ali, bateu o martelo, por isso pense muito bem antes de escolher, seja sábia, ore, analise todas as formas que a pessoa age, fora, dentro de casa, com a família. Você tem que analisar tudo isso, porque é uma escolha para quem você vai se submeter, né? Perfeito. E aí eu queria pegar o embalo que você falou sobre as solteiras, né? Já pegando o embalo. Quando Paulo ele vai falar sobre a submissão da mulher e o amor do homem, né, do marido pela sua esposa, e ser que nem como Cristo amou a igreja, ele fala também sobre como Cristo ele se esforçou para santificar a sua noiva. E de fato, como é importante esse processo de escolha e decisão da mulher quanto até a pessoa que ela vai se relacionar e tudo mais, e a gente vê que hoje nós estamos dentro de uma geração, né, que às vezes tem muito problema de carência emocional. Sim. Né, nós temos
problemas na espera, sabe, no Senhor. Então, como viver, né, acho que principalmente para adolescentes e jovens, como viver o tempo de espera sem cair nessa área de carência ou se precipitar de alguma forma. Gente, ó, Yasmin, gente, você, a gente tá falando também com você, né? É um tema bem recorrente, né? E que as pessoas, elas realmente gostam de tratar sobre isso. E que é muito frequente, a gente vê muito dentro da igreja. Eu acho que você também que tá liderando, né? Eu acho que você acaba vendo que existe essa carência no meio feminino. Realmente, não só no meio feminino, sendo bem sincera, existem muitos homens carentes também, né? Não é só as mulheres que estão vivendo essa carência, não. Às vezes o homem tá vendo essa carência e pensa que não, pensa que é o bichão, mas não é, né? Mas assim, é algo bem comum. E a minha dica, vamos dizer assim, para você não estar vivendo essa carência emocional, é você de fato estar alerta a isso, sabe? Se você tiver alerta, tiver aquele medinho de estar carente, Sim. Precisa existir esse temor, né? Vamos dizer assim. Com certeza. O temor de não estar vivendo a carência emocional. Porque ela é perigosa, assim. Tem o perigo de você se envolver emocionalmente sem ser na hora certa. Existe o perigo de você se envolver emocionalmente com a pessoa errada. Sim. Existe o perigo de você se envolver emocionalmente com alguém que vai te afastar de Deus. Sabe? No momento que é pra você estar no ápice com o Senhor. Não, tem uma carência aqui que eu não consigo ficar sozinha. Tem gente que vive isso, né? E assim, eu acho que a mulher, ela precisa saber lidar com isso. E primeiramente, estar alerta. Eu vejo que às vezes as meninas que caem nessa carência emocional, elas não estão 100% alerta, prestando atenção, sabe? Nossa, eu não posso entrar nesse lugar de dependência emocional, nessa carência emocional, sabe? Assim, eu particularmente conheci o João, a gente era bem jovem, eu tava com 18 anos, né? Foi logo após que eu entrei na igreja e ele tinha 16. Isso. Ele é 2 anos mais novo que eu, né? Ele é 2 anos mais novo que eu. E aí a gente era bem jovem. Mas eu não me deixei entrar na carência, e nem ele se deixou entrar nessa carência. Eu, como mulher, sendo mais vulnerável, tive que me policiar mais ainda a isso. E aí, naquele momento, eu pensei a seguinte coisa. Eu e ele entramos nesse consenso de, olha, não vamos nos envolver emocionalmente agora. Sim. Porque eu quero viver o meu ministério e você quer ver o seu. Sendo que o ministério, ele é vivido em casal somente depois de casado. Perfeito. Até eu casar, eu preciso ter construído. E eu tinha essa vontade dentro de mim de ter construído algo para Deus sendo solteira. Uau. Eu queria ter tido uma vivência com o Senhor que não fosse raso, sabe? Foi muito engraçado, porque eu lembro que na época eu pensei a seguinte coisa: eu quero passar 4 anos solteira, né? Por quê? Porque minha mãe, ela teve um momento, assim, super nada a ver, tá, gente? Vou falar que é a minha analogia na minha mente, super nada a ver, mas tem a ver. A minha mãe, quando se casou com meu pai, ela sempre falou que ela esperou 4 anos pra ter um filho, porque ela queria viver aquele momento com o meu pai. Tipo, ter um momento dela como casal, né? E eu lembro que eu pensava a seguinte coisa: eu quero viver 4 anos, isso antes de me casar com o João. Nem sabia quando eu ia me casar, nem tinha nenhuma previsão de casar com o João, tá? Mas eu pensava a seguinte coisa: eu quero viver 4 anos intensamente somente com o Senhor antes de eu incluir alguém nisso comigo. E assim, coincidentemente, eu fui me casar 4 anos depois que eu já tava vivendo todas essas coisas com Deus. Então eu consegui cumprir aquilo que eu tinha no meu coração de viver um ministério, não só, porque hoje eu sou pastora, porque eu me casei. Não, sabe? Eu já tinha algo que eu vivi com o Senhor. Eu já tinha feito muitas células sozinha. Eu já tinha feito muitas viagens pra, assim, fui ministrar em Marabá, na época eu, pastor Jessé, evangelista Rachel. Então vai comigo, é verdade. Tava lá. Evangelista Yasmin, isso eu fui solteira, não precisei, não tava casada, não foi o João me puxando, sabe, pra cima. Eu tava vivendo isso com o Espírito Santo. Então, eu iniciei a rede de adolescentes, ele até contou um pouco aqui depois, né?
Quer dizer, antes, eu iniciei a rede de adolescentes, eu não tava com o João. Foi um processo meu, assim, ministerial mesmo, sabe? Quando eu iniciei também a mídia, né, das Cisas, isso foi algo que eu vivi no meu relacionamento com Deus, né? Eu ia falar solitude, mas não é você sozinha, é você e o Espírito Santo. Perfeito. E eu vivi aquilo com o Espírito Santo e eu ter focado 100% no meu relacionamento com o Senhor me fez, sabe, ter a consciência de que eu não queria viver uma carência emocional naquele momento. Eu queria viver, de fato, tudo aquilo que o Senhor tinha pra mim, extrair tudo aquilo que eu tinha que viver sendo solteira. Então, assim, pras meninas, pras jovens, eu incentivo muito isso. Tenha as suas vivências com o Espírito Santo, as suas vivências ministeriais. Não esteja presa, não, porque eu tinha um homem de Deus muito, muito grande, assim, pra poder eu estar ali ao lado dele, que seria o João, assim, pra quem conhece ele é um homem de Deus, ele carrega a presença de Deus, ele também, ministerialmente, viveu coisas maravilhosas, mas eu não queria viver as coisas porque ele estava vivendo. Eu queria ver as minhas coisas, as minhas vivências com o Espírito Santo, não com ele, né? E aí depois foi até legal porque virou tipo um combo. O meu ministério com o ministério dele, entendeu? Não era só uma coisa de que era o ministério do pastor João que vai receber um auxiliador ali que vai de fato viver algo grande com ele. Não. Eu tive as minhas vivências ministeriais e ele teve as vivências ministeriais dele na nossa juventude, né? Que, enfim, ainda somos jovens. Mas, tipo assim, naquilo que a gente estava fazendo, pra hoje a gente estar unido nisso e eu ser ativa e ele ser ativo dentro da igreja. Não ser somente o homem que tá de fato ativo, mas eu tenho a minha parcela nisso, sabe? O meu papel nisso. Mas isso tudo começa também quando eu não quis ser carente emocionalmente e nem ele. Claro que o posicionamento do homem ajuda muito nisso. Mas se eu, como mulher, não tenho essa mentalidade, essa ideia na minha cabeça que eu não quero viver uma dependência emocional, não quero viver uma carência emocional do meu momento, da minha juventude, aí a gente não consegue, né? A gente precisa ter essa ideia na cabeça. E o tempo, assim, eu vejo muito sobre ter o discernimento do tempo de Deus na sua vida. Qual o tempo que eu tô vivendo agora? Qual o tempo que o Senhor, ele tá projetando para eu viver agora, sabe? E a solteirice, eu acho que é uma das partes mais importantes, assim, pra mulher viver, sabe? É o que ela constrói. Na verdade, pra qualquer pessoa viver. Sim. A solteirice, ela serve pra você. Acho que é tão importante a gente liderar sendo solteiro. Sim. A gente aprender os princípios, assim, de ser filho, de aprender com os pais também, sabe? E essa troca, assim, de relacionamentos. Acho muito importante. E aí eu creio que, por exemplo, a mulher, ela consegue ser influente, por exemplo, em várias áreas da vida dela, certo? Sendo no trabalho, sendo no ministério, sendo... Enfim, em todas as áreas da vida dela, ela consegue ser influente. Mas, como conciliar todas essas áreas? Será assim? Porque muita gente tem essa dúvida. Será se eu vivo só, se eu tenho um propósito, eu vivo só do ministério ou eu trabalho e vivo no ministério ao mesmo tempo? Como conciliar? Parece tudo uma loucura. Como é que funciona? É bem intenso. É bem intenso, assim. Eu tô até refletindo um pouco sobre a seguinte coisa. Eu acho que Deus, ele sempre nos chama pra ter uma vida mais ativa, sabe? Poucas vezes, eu não vou dizer nunca, porque a gente não pode limitar o agir de Deus, né? Mas, assim, eu particularmente nunca vi, e poucas vezes você vai ver pessoas, mulheres de Deus, assim, de fato, vivam uma vida tranquila. Talvez se você vai viver isso um pouco mais de idade, quando você já tiver formada, quando você já tiver seus filhos adultos, aí você vai ver aquela calmaria, né? Mas até aí, ó, você tá numa correria mesmo, numa vida corrida, né? Onde você tem realmente o ministério, onde você tem... Hoje, eu sou casada, né? Não é a realidade da maioria dos jovens da nossa igreja. Mas no meu caso, eu tenho hoje a igreja,
que eu tô à frente, né? Junto com o meu marido. Tenho meu trabalho, porque eu trabalho, né? Trabalho com vendas no setor comercial de uma empresa de insumo gráfico, então eu tenho metas a serem atingidas lá, eu preciso me esforçar dentro da empresa, enfim, preciso de fato ter a minha responsabilidade lá dentro, né? Fora isso, tem a minha casa, tem o meu relacionamento com o meu marido que precisa gastar um tempo nisso, tem a família que eu ainda assim preciso dar uma atenção, né? Famílias pais, tem as discípulas, e aí tem a igreja, tem a rede de adolescentes, fora isso, a gente tem que cuidar da nossa saúde, e aí a gente tem que ter um momento, principalmente com Deus, a gente tem que ter um momento ali de descontração na nossa semana, de descanso, e é tantas coisas, sabe? E assim, até abrindo pra vocês, não existe mulher perfeita, gente, você nunca vai estar 100%, sabe, em tudo, assim, é muito raro isso, você chegar nesse ápice. Às vezes existe uma cobrança nossa de estar vivendo a excelência. E eu não só isso, eu vejo que a gente está numa geração onde, claro, fala muito sobre saúde, mas fala sobre uma rotina, fala sobre a mulher acordar às 5 horas da manhã e já tá fazendo a corrida, e depois você, 8 horas da manhã, tá lendo um livro. E se você vê, né, os Reels são dessa forma, as blogueiras estão dessa. E porque 10 horas eu tô fazendo meu skincare e eu já tô deitando. Cara, a rotina impossível. Uma rotina tão inalcançável que não, eu acho assim que às vezes isso gera uma pressão. Eu vejo que está acontecendo, que está gerando uma pressão muito grande na nossa geração, de tipo, nossa, eu preciso fazer todas as coisinhas aqui, sabe? Quando na realidade eu acho que começa com a rotina, você cria a sua rotina ali, você vai ter os dias, como hoje, na minha semana, por exemplo, eu tenho os dias de descanso meu, com um pastor, a gente tem um dia que a gente descansa, tem um dia da minha célula, eu tenho um dia que eu vou fazer a minha unha, eu marco tantos dias antes. Tudo isso precisa ser ajustado. A gente tem a hora que a gente vai acordar, a hora que a gente vai para a igreja. Claro que tudo no lugar alcançável, né? A gente alcançando. Mas eu acredito que a mulher, ela é capaz de viver todas as coisas. Eu acho que a mulher é capaz de empreender, de que a mulher, ela é capaz, sim, de estudar. Super apoio mulheres formadas, que têm a sua formação, que têm o seu empreendimento, que têm os seus hobbies, que treina, que vive todas essas, como eu posso dizer, as facetas, né? Mas que, entendendo também, tenha calma, respire, você tem 20 e poucos anos. Eu falo isso muito pra Rebeca, minha irmã, né? Eu falo isso muito pra ela, respire, você é uma jovem, você não precisa fazer 100 coisas ao mesmo tempo. Sabe? Para de se cobrar também a ser a super mulher. Respira, você vai viver tudo. Entenda também a fase que você tá vivendo. É verdade. É uma fase. Será que agora você tem que focar na sua faculdade? Pode ser que seja a fase que você tá vivendo. Será que agora é o momento de você focar na sua profissão? Será que é o momento de você focar, enfim, em fazendo todas essas coisas e conciliando o ministério a tudo isso, né? Nós somos uma igreja que incentiva muito a pessoa a viver o ministério. Mas talvez você não vai ser pastor agora, e tá tudo bem, você vai ser uma líder de célula. Então, seja aquilo que Deus lhe chamou no momento com excelência. Vou ser uma líder de célula no momento, né? Não sou pastora, mas eu vou ser a melhor líder de célula que eu puder. Eu tenho uma célula na semana. Essa célula vai ser excelente, né? Vai ser uma célula que vai ter tudo que enfim, nós entendemos que precisa, né? Então, tipo assim, viva aquilo que você tem que viver no momento, faça com excelência aquilo que você foi chamado, se é para servir na mídia, seja o melhor servo da mídia, se é para você fazer um louvor, seja o melhor ministro de louvor, que, tipo, tá vivendo ali com mais intensidade. Então, viva esses momentos com calma, respira, entende aquilo que Deus quer de você, né, em meio a tantas coisas, organiza a sua rotina e viva assim de uma forma inteiramente entregue, né? Gente, a pastora tá falando pra lá porque a Rebeca tá ali. Então tá sendo a palavra bem direcionada. Faça isso, faça aquilo. Mas de fato eu acho muito interessante porque
o tempo, saber discernir o tempo nos leva a muitos lapsos de sabedoria mesmo, sabe, na nossa vida. E aí, justamente por ver tantos influencers no Instagram, no TikTok, tendo 30 mil coisas, eu admiro isso sobre essa pessoa, vou começar a implementar na minha vida. E aí faz 30 coisas, só que faz as 30 coisas ruins. E não acrescenta em nada na sua vida e atrasa o que é pra estar realmente funcionando. E né? não só isso, tipo, eu vi até a pastora Júlia Hayashi, ela dando uma dica, né? Na verdade, ela contando, né, que ela chegava para discípulas dela e falava assim, ó, qual é a sua meta desse mês? Diga uma meta pra você viver esse mês. Aí ela, tal. Aí depois a discípula chegava nela e falava assim, ó, pastora, eu quero adicionar tal coisa. Não, você só pode ter uma meta, porque essa meta você vai conseguir cumprir com toda certeza. E você cumprindo, quando você consegue cumprir algo que você determinou pra você mesma, aquilo ali lhe leva pra outro nível. Você começa a achar que você vai conseguir viver as coisas que você determinar, porque não adianta de nada você ter, nossa, vou fazer inglês esse mês, vou fazer inglês, vou fazer pilates, vou acordar às 5 horas da manhã, porque eu vou correr na beira-mar, tal a tal hora. Você bota uma lista enorme de metas pra você conseguir mudar na sua rotina em um mês. No final você não consegue, ele lhe frustra. A partir dali você acha que você não vai conseguir mais nada. Então, às vezes, é melhor você diminuir a sua quantidade de metas ali Sim. pro seu mês e você cumprir aquilo e aquilo lhe fazer, você aumentar os degraus de pouco a pouco. Sim. Entende? Eu acho que é muito sobre isso. Glória a Deus. E aí, eu queria puxar uma pergunta acho muito interessante. E ela é bem geral, assim. Seria o porquê que você acha que tantas mulheres ainda vivem abaixo do seu potencial no reino? Sabe, o que falta nelas, sabe? O que falta ser despertado nelas? Eu vejo hoje, assim, parando de fato para pensar e observar mesmo a realidade das mulheres, eu acho que muitas delas estão tão preocupadas com as suas próprias necessidades, com as suas próprias vidas, com seus próprios sonhos, que elas não param para de fato, nossa, eu vou viver o reino agora. Eu vou de fato me esforçar aqui para fazer a diferença, para poder estar cumprindo aquilo que Deus me chamou. Sabe, eu acho que eu vejo muitas meninas que estão, de fato, pensando na sua profissão, gastando todo o seu tempo com a sua faculdade, gastando todo o seu tempo para ter o relacionamento mais ideal, para ter o homem ideal, às vezes para ter o físico ideal. As pessoas elas estão gastando muito tempo com isso e colocando como prioridade na vida, quando na realidade, quando vier a eternidade, não vai ter nada disso, né? A gente vai ver que as coisas que vão ter no céu são as coisas de Deus. E fora isso, vai existir os galardões que são voltados ao reino. Então, assim, as coisas que você consegue levar pro céu, cara, nada dessa terra. Não adianta de nada. Eu tô me esforçando pra comprar o carro do ano, eu tô me esforçando pra ver o padrão de vida mais top, mas pra Deus, pra minha eternidade, eu não tô construindo nada. Eu não tô salvando pessoas, eu não tô, sabe, me sacrificando por pessoas, eu não tô orando pra conseguir mudar algo em relação à minha geração. Eu tô preocupada somente com as minhas coisas, as minhas necessidades. Eu vejo que isso é uma das coisas que eu mais vejo com as mulheres, né? Não parei pra pensar em relação aos homens, mas voltada às mulheres. Eu vejo muitas meninas, muitas mulheres perdidas com as suas próprias necessidades e não pensando nas necessidades do reino, sabe? Naquilo que Deus tem chamado as mulheres. Muito bom, perfeito. Glória a Deus. Queria fazer algumas perguntas que o pessoal mandou. E são perguntas bem diretas, assim. Queria que você respondesse de uma forma mais direta. Dicas que me ajudam a ser uma mulher de exemplo. Pode responder aqui pra câmera, pro mulheres pessoal. de exemplo. Cara, dica. Leia a Bíblia, obviamente. As dicas básicas também são bem válidas. Ler a Bíblia, uma vida de oração, uma vida de jejum, já vai te levar para um lugar que, acredite se quiser, você já vai estar sendo acima da média de exemplo. Verdade. Fora isso,
assim, hoje eu não sou uma pessoa, eu vivo no ministério, né? Eu sou do ministério, mas ao mesmo tempo eu não vivo a minha vida, o meu dia todo presa à igreja, né? Eu não sou uma pastora integral. Então eu tô no meio de um escritório, eu tô no meio de trabalho, eu trabalho num setor onde não tem ninguém que é crente ali. Então eu vejo que as pessoas, elas olham muito o que você fala, a forma que você age, a forma que você olha, a forma que tudo isso é analisado, sabe? Eu acho que ser uma pessoa exemplo é você estar realmente fora viver, né? E ter ali como prática jejum, oração, leitura bíblica. É você também ter cuidado com tudo aquilo que você fala, com tudo aquilo da forma que você se comporta, da forma que você age, até da forma que você come, gente. As pessoas, elas observam até isso. De verdade, a forma que você age diante da comida. Se você é uma pessoa que, sabe, não tem domínio próprio, não tem controle dos seus desejos, das suas vontades, isso tudo é analisado. Eu acho que ser uma mulher de exemplo, assim, uma mulher de Deus de exemplo, é isso, é você ter domínio próprio, é você saber dominar tudo aquilo que você vai fazer, a forma que você vai falar, a forma que você vai se vestir, a forma que você vai tratar as pessoas. E, com toda certeza, a sua leitura bíblica, o seu jejum, a sua oração, a sua intimidade com Deus vai te tornar a mulher exemplo. Ai, glória a Deus. Mas eu pergunto, o que mudou em você quando passou a enxergar a feminilidade aos olhos de Cristo? Assim, eu acredito que o que mudou em mim definitivamente foi, como eu comentei, a forma que eu me via, né? Assim, eu me via de uma forma onde eu não via nada de interessante em mim, onde eu era alguém completamente indiferente, vamos dizer assim. E quando eu comecei a enxergar a forma que Deus me olhava, né? Que a gente começa a ter o olhar de Deus, não só pelas pessoas. Isso é muito interessante se falar. Quando você tem um encontro com o Senhor, que você tem intimidade com Ele, não vai mudar somente a sua visão com o próximo, né? Que a gente fala muito sobre isso. Você olhar para o próximo e querer, de fato, levar amor, levar cura, Sim. levar salvação para as pessoas, mas vai mudar a forma que você se vê, né? E eu modifiquei isso em mim. Eu mudei a forma que eu me via, né? Eu comecei a me amar mais, eu comecei a cuidar mais de mim, eu comecei a entender a forma que eu funciono e isso foi algo que mudou. Glória a Deus. E é o que a gente sempre pede no final do podcast para os nossos convidados, é que eles ministrem alguma palavra em específico e após a ministração eles liberem uma oração mesmo, uma bênção para todo mundo que está assistindo. E, enfim, o que o Espírito Santo colocar no seu coração, pode falar aí com o pessoal. Amém! Eu quero só antes agradecer, né? Amém. Como foi incrível, acho que foi um tema super legal pra gente estar abordando. Amém. Então, assim, me senti muito especial de estar aqui, né? Participando, podendo estar falando um pouco. Sim. E vamos crescer juntas, aprender juntas. Amém. Mas a palavra que eu queria deixar para as mulheres, para as meninas que estão assistindo esse podcast é que você venha, de fato, entender que o Senhor ele te chama como mulher para profetizar para uma geração, para de fato pregar para uma geração, para de fato orar por essas pessoas, para ser um avivalista no lugar que você está. Eu quero que você saia desse podcast entendendo que o Senhor, ele nos chamou como mulheres, não somente como seres humanos, mas como mulheres para gerar, como mulheres para de fato levar a palavra dele, para de fato mudar o ambiente que você chega. Amém? Vou orar nesse momento por você, por todo mundo. Amém, Espírito Santo, eu oro por todas as pessoas que assistiram esse podcast, oro pela vida da Yasmin, que participou juntamente comigo, e eu te peço, Deus, que o Senhor venha avivar o coração daqueles que assistiram, daquelas mulheres que assistiram, Deus, que elas venham sair desse podcast entendendo que o Senhor as comissionou para um chamado, as comissionou para uma missão, que elas são chamadas, que elas têm um propósito, que elas vão mudar uma geração, que elas não nasceram por acaso, que elas não vieram a esse mundo por acaso, mas porque o Senhor as chamou e as designou para algo. Que em nome de Jesus elas venham ser curadas de qualquer que seja o problema emocional, a dificuldade emocional delas, falta de autoestima, ansiedade, abuso sexual, não sei qual é a realidade dessas meninas, dessas mulheres que
que estão assistindo, Senhor, mas o Senhor sabe daquilo que elas precisam. Então, que elas venham receber, nesse momento, onde elas estejam, uma cura interior, uma cura na alma, e que em nome de Jesus elas venham se sentir chamadas e ousadas para viver o teu propósito. Amém. Amém, glória a Deus, muito feliz de receber Glória a Deus. a pastora aqui. E passando para lembrar que nós somos seasons e não importa a estação que nós passamos, o importante é saber com quem nós vivemos todas elas, que é Cristo. Amém? Até a próxima, galera. Deus abençoe. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau. Amém. Tchau.